tudo o que você precisa saber da situação dos javalis no Brasil agora nesse vídeo. Assiste até o final. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sim, espero sim, só São Pedro que não tá ajudando a gente a gravar lá fora. Todo dia que a gente vai gravar, chove. Você já é inscrito nesse canal? É claro. Ah, bom. Essa semana eu perguntei lá nas mídias do Não Seja Indiferente. Aproveita e segue nós lá também, no Instagram e no Facebook. Que tema vocês gostariam de ver aqui no Não Seja Indiferente? E eu recebi o seguinte comentário: monte uma matéria a respeito da infestação dos javalis, que não são presas, e sim predadores. Meu querido Marcelo, muito obrigado pela sua sugestão. Então o vídeo hoje não é pra você, é pra todo mundo que está se perguntando: será mesmo que o javali está destruindo o nosso meio ambiente e saímos por aí com arma, cachorro, saindo dando tiro em tudo? É a solução? Não e não, para as duas perguntas. Calma aí, dedinho nervoso, segura esse dedinho aí do dislike, espera. Me dá uma oportunidade de explicar o porquê nada disso seria uma solução plausível. Mas pra gente entender melhor esse caso, vamos começar do começo. Esse animal, que é meio que o parente, o ancestral dos porcos domésticos que a gente tem hoje, ele chegou no Brasil lá por volta de 1532, pelas mãos do senhor Martinho Afonso de Souza. Sabe os porcos monteiros lá do Pantanal? Então, alguns especialistas afirmam que foi um resultado dessa primeira introdução. E mesmo alguns javalis entrando ali pela fronteira do Uruguai, sim, porque uma galera de lá trouxe esses animais pro Uruguai para imitar a Europa e para caçá-los. Foi em 1990 que oficialmente o javali foi introduzido no Brasil para produção de carne. Isso não pegou muito aqui no Brasil, porque além dela ser muito cara para ser produzida, ela demora mais para ficar pronto para o abate. Tipo, um porco doméstico são 6 meses, enquanto o javaporco pode chegar a 2 anos. E sabe o que aconteceu? Não sei. Além das frequentes fugas, os suinocultores soltaram esses animais nos campos, não acreditando que a sua população ia crescer tanto assim. São 14 filhotes por fêmea por ano ao longo de 12 anos. Então esse crescimento desenfreado justificaria a caça, colocando nós, homens bravos, como esse predador inexistente. Também não. Esses animais estão destruindo as nossas matas, destruindo cursos d'água, predam a fauna local. Eu queria muito, sabe, entender qual foi o momento que esse lado ambientalista, esse lado ecológico apareceu nos próprios pecuaristas e suinocultores, que são, na verdade, os responsáveis por todos esses males atribuídos ao javali. Eu vou te explicar. 15 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. E você acredita que são os javalis que vão ser caras nascentes de todo o Brasil? Esse brejo aqui não vai ter mais, a água vai ser abundante agora, sem fuçado, sem nada. A natureza agradece o controle. A natureza agradece o controle. Sério? 90% do desmatamento da Amazônia é graças à pecuária. Mas são os javalis que estão destruindo as nossas matas? Pense de novo. É lógico que esses animais, eles participam sim do processo da degradação do meio ambiente. Mas compare aí a quantidade de javali com as de pecuaristas e a extensão dos rebanhos desses pecuaristas. Tá entendendo onde eu quero chegar? Desertificação do solo, destruição das florestas, matas e com isso o desaparecimento da fauna e da flora, contaminação da terra e da água por compostos de nitrogênio, fezes, urina, sangue dos matadouros. Não é culpa do javali, mas sim da indústria animal. Mas as lavouras? Pensa só um pouquinho do tamanho da extensão territorial que é usado somente por culturas que alimentam esses rebanhos. Cerca de 90% do milho produzido no Brasil vai para a ração animal. Todo mundo agora está preocupado com o impacto do javali. Ok, mas ninguém está sendo capaz de refletir que esses problemas ambientais, eles não apareceram só depois que a gente introduziu esse animal no Brasil. Não vai ser matando os javalis que a gente vai restabelecer um equilíbrio que não existia aqui no nosso país, sem contar que existem estudos da interação benéfica com esses animais, o meio ambiente e
outros animais silvestres, tipo servindo como escudo para a fauna local, para a caça ilegal. Mas enfim, isso é um tema para um outro vídeo. Para você ter um pouco da ideia do tamanho do sabugo, existem países lá na Europa, por exemplo, eles estão dificultando a criação de porcos devido ao alto impacto ambiental que essa criação produz. Um porquinho, ele consegue mais ou menos aí produzir 7 litros de dejeto. Isso é mais do que 3,5 pessoas cagando e mijando todos os dias. E só no Brasil são mais de 40 milhões de porcos. Qualquer animal em alta quantidade vai sim alterar ali a dinâmica ambiental. E isso inclui a população de bovinos. Só no Brasil a gente conseguiria dar um boi para cada pessoa, para velho, para criança, para bebê, para mulher, para homem. Um boi para cada um. E ainda sobrariam 10 milhões de animais. Se de fato a sua preocupação é pelo meio ambiente, que bacana! Mas seria irracional se a gente não começar esses questionamentos pela pecuária. E agora, vamos falar então sobre a caça. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a caça, ela nunca vai ser capaz de controlar essa população. Pra você ter uma ideia, 90% dos animais abatidos, isso são dados de membros do Aqui Tem Javali, são finalizados ali, ó, espetados na faca, na sangria, depois de um longo período de perseguição, ou seja, isso é inviável. Caçadores fazem disso uma recreação sem efetividade alguma. Por exemplo, no controle de praga de lavoura, é usado lá um produto, algo de amplo aspecto, que não foque somente o indivíduo, mas toda a população. Controle e eficácia. Calma, eu não tô defendendo os agrotóxicos, só tô dando um exemplo para você entender do que eu tô falando. Entendeu? Sem contar os maus tratos. Esse deu a cagada. Ó. Bandido morto. Ai, tá cagada. Um no soro aqui, mal aqui. Outro aqui arrebentado aqui também, se não tem o coletinho aí do pau também. Sim, tanto pro animal caçado quanto pros cachorros. Esses sim vão lá enfrentar o coitado do javali. E pro bravo, grande predador, controlador de população, resta somente ir lá, matar, furar o javali, depois que os cachorros acuaram e imobilizaram. Pega, mata. Pega aí. Aí, ó. Eu não tô negando aqui nesse vídeo que os javalis, eles não pertencem ao Brasil, que eles não têm ainda predador natural no nosso país, eu não tô negando nada disso. Mas se essa população realmente necessitar de um controle, ele seja efetivo e baseado na técnica, ciência e principalmente na ética. A caça de indivíduos não impede a reposição da população, muito pelo contrário, porque os caçadores vão lá e querem matar os maiores, né, os dominantes, os troféus gigantescos para tirar foto na internet. E isso estimula os não dominantes a se reproduzirem mais, ou seja, a reposição da população é muito mais rápida e com isso o seu crescimento. Tcharam! Os caçadores visam a eliminação do indivíduo e não da população. Fora que ali no cano da espingarda não tem nenhum leitor de espécie invasora. Ou seja, os animais silvestres também correm perigo na ponta da arma desses caras que saem caçar. Paca, cutia, tatu, perdiz. Muita bobagem. Não existe. Me dá uma solução, então. A captura do bando de javalis em grandes armadilhas, ela pode ser sim uma solução interessante. Porque ela pega ali todo o bando sem ferir os animais e depois a gente pode manejá-los com mais calma. Você tá falando em construir armadilhas para pegar o bando inteiro? Isso é muito caro e vai demorar muito. Ah, claro. E essa prática aí de atirar um por um, perseguindo o maior tempo do caralho, é muito mais eficaz. Não, não é. Apoiar a caça é estender esse problema. Cara, sério, vamos entender. A manutenção de uma reserva, fazenda, santuário para javali, não sei qual é o nome lá que vai ser dado por isso daí. Eu garanto que ela não é mais cara que a manutenção dessas grandes fazendas de porcos que a gente já tem assim há milhares espalhadas no Brasil. Nada mais justo do que o setor que causou esse problema seja responsabilizado por ele. Se una e encontre uma solução ética para esse caso. E pare de empurrar para a sociedade e para o órgão ambiental a solução de algo que só aconteceu por causa deles. Agora todas as peças se encaixaram. A caça do javali, ela não é somente ineficaz, mas também ela reforça um comportamento cruel de pessoas que se divertem vendo o animal ali agonizando, sangrando, se afogando no próprio sangue. Espera, deixa o pitbull chegar, espera. Mata não, Ricardo, mata não. Não mata não.
Então, pra finalizar, porque esse vídeo já tá ficando longo, mas o tema merece. Antes de você se preocupar com o impacto ambiental que o javali pode estar causando, olhe pro seu prato e considere que você aí pode estar sendo feito de massa de manobra por aqueles que buscam um responsável, sabe, um culpado pelos seus próprios atos. E para isso deixar de acontecer, você aí e eu aqui, nós temos que repensar os nossos hábitos, rever os nossos conceitos, mas mudar, fazer alguma coisa hoje. Só não seja indiferente. O vídeo ficou longo, eu sei, mas é bacana. Eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo uma matéria que fala, que se aprofunda mais nesse assunto. Se você tiver curiosidade, semana que vem nós estamos de volta.